Irmãs queridas, irmãos queridos, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. Aqui estamos novamente nesta segunda-feira para realizar o comentário do Evangelho de Jesus, através do Evangelho segundo o Espiritismo, com a presença amiga do querido professor que nos acompanha há 25 anos, o professor Eurípedes Bassanufo, na Casa de Guará, como sempre, há quase 25 anos, vai completar em setembro. Hoje nós temos um item muito significativo do nosso Evangelho. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. É o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no capítulo número 24, itens 11 e 12, que tem o subtítulo: Não são os que gozam saúde que precisam de médico. E nós temos a indicação justamente destes dois itens, através do capítulo da veneranda benfeitora Joana de Ângeles, Jesus o Evangelho, à luz da psicologia profunda, na página 201, que tem o título psicoterapêutico, psicoterapeuta. Então, estamos aqui, o livro é velhinho, manuseado sim, estudado muito, porque ele foi adquirido no ano de 2000. Nós vamos agora começar justamente pelo Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, itens 11 e 12. Item 11. Estando Jesus à mesa em casa desse homem, que era um fariseu chamado Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e os discípulos. O que fez com que os fariseus, notando-o, dissessem aos discípulos: como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhe Jesus: não são os que gozam saúde que precisam de médico. Está aqui em Mateus, no capítulo 9, versículos de 10 a 12. No item 12, Allan Kardec escreve: Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações, dos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem que se lhes dê a vista, e não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e de nada precisarem. Agora nós vamos para os comentários da veneranda benfeitora Joana de Ângeles. Vamos começar então, e aí vocês anotem, página 201, quando a veneranda benfeitora Joana de Ângeles começa: o olhar percussiente de Jesus alcançava o cerne da criatura, ali identificando os reais conflitos, a psicogênese dos distúrbios emocionais e psíquicos que lhes diziam respeito, porque Jesus reconhecia, no processo das múltiplas existências, a causalidade dos acontecimentos na esfera física e no comportamento social. Jesus, reconhecia no processo das múltiplas existências a causa dos acontecimentos na esfera física e no comportamento social. Vamos à página 202. Trazendo a toda a humanidade a proposta psicoterapêutica preventiva, através da qual seria possível a vivência da saúde integral, Jesus oferecia também a psicoterapêutica curadora, de modo que todos pudessem desfrutar das bênçãos que estão ao alcance de quem as queira vivenciar. Olha a conotação que a veneranda benfeitora coloca nessa parte final. Jesus oferecia também a psicoterapêutica curadora, de modo que todos pudessem desfrutar das bênçãos que estão ao alcance de quem as queira vivenciar. É preciso que tenhamos
quando a lembrança daquilo que Jesus falou: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É preciso ir a Ele. Por isso que ela diz aqui: as bênçãos estão ao alcance de quem as queira vivenciar. Na página ainda 202, ela continua: Jesus nunca se permitiu o cultivo da hipocrisia ou de atitudes receosas. Por isso mesmo propôs que não se deve pôr a candeia, olha, aquela lamparina que era feita de barro, às vezes de metal, onde colocava-se azeite, tinha um bicozinho onde acendia um pavio. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire. O que é o alqueire? É um vaso de azeite equivalente a mais ou menos 8 litros, que ela é colocada mais embaixo da peça. Então ele diz, não se deve pôr a candeia debaixo desse vaso, mas antes no velador, que é o receptáculo que a candeia fica em cima, a fim de que a sua luz derrame claridade por toda parte, alcançando aqueles que se cerquem dessa luz, assim banhando-se de luminosidade. Que coisa linda! Como Jesus torna as coisas simples, aquelas que são coisas complicadas, facilitando o entendimento. Eu vou repetir porque essa parte é significativa. Jesus nunca se permitiu o cultivo da hipocrisia ou de atitudes receosas. Por isso mesmo propôs que não se deve pôr a candeia embaixo do alqueire, antes no velador, a fim de que a luz derrame claridade por toda parte, alcançando aqueles que se cerquem dela, assim banhando-se de luz. Viram? É preciso que a pessoa queira. Na página 204, ela escreve: Jesus não distinguia pecadores de sadios, mantendo o mesmo intercâmbio com as diferentes camadas da sociedade, porque sabia que todos os indivíduos que se encontram na Terra estão em conserto dos efeitos dos atentados que se praticaram contra si mesmos. Porque quando nós desrespeitamos a lei de amor, quando nós agredimos a lei de amor, fazendo atos que sejam contrários a essa lei maior, essa lei de Deus, nós estamos fazendo atentados contra nós mesmos, porque a lei de causa e efeito retorna à ação delituosa que nós praticamos para que nós possamos sentir os mesmos efeitos que causaram nas outras pessoas para quem nós realizamos a ação negativa. Jesus não distinguia pecadores de sadios, mantinha o mesmo intercâmbio com as diferentes camadas da sociedade, porque Jesus sabia que todas as pessoas que se encontram na Terra estão em reparação dos efeitos dos atentados que se praticaram contra si mesmos. Todos nós estamos aqui nessas condições. Na página mesma 204, ela diz: ao mesmo tempo, Jesus amava-os a todos com igual sentimento de compaixão, como terapeuta compreensivo e conhecedor das recidivas que os pacientes se permitem por incúria e insensatez contumazes. Olha que coisa interessante. É um conselho de mãe mostrando que os erros são repetidos, que é preciso tomar uma decisão, dedicar-se efetivamente à prática do amor, à prática da caridade, para não estarmos reincidindo nos mesmos erros, contrariando a lei de amor. Como Jesus disse: meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O fardo é praticar a lei de amor, é não desrespeitar a lei de amor. E o jugo também é leve, é suave, do mesmo jeito, porque basta cumprir a lei de amor, não fazer mal a ninguém. E fazer o amor e respeitar para não fazer mal, nem contrariar essa lei de amor. Eu vou repetir. Ao mesmo tempo, Jesus amava-os a todos com igual sentimento de compaixão. Para todos, Jesus tinha compaixão. Como terapeuta compreensivo e conhecedor das reincidências que os pacientes se permitem cometer por incúria e insensatez
contumazes, repetitivas. Na página 205, ela diz: inerente a todos os seres humanos, Jesus identificava a mediunidade, que é neutra em si mesma, podendo expressar-se no bruto, expressar-se no perverso, no imoral, assim como no gentil homem, no homem educado, no homem escolarizado, no homem respeitoso, como no missionário do bem, no abnegado ceareiro da luz, e estimulava todos que mantivessem uma conduta saudável e vinculada ao Pai. Porque a mediunidade é um instrumento maravilhoso de favorecer o crescimento espiritual pelas oportunidades que ela proporciona em que possamos fazer o bem. Por isso, ela continua dizendo: a mediunidade é concedida a todos os seres humanos, especialmente aos enfermos da alma, para que não se possam justificar de ignorância ante a causalidade da vida e a sua realidade após a morte, porque o médium é um instrumento entre o plano espiritual e o plano material. Ele precisa ser fiel, honrar o dom que Deus lhe deu, como dá a todos nós, realizando um procedimento que caracterize a sua honradez, a sua dignidade, a sua nobreza, o seu caráter elevado, compatível com as luzes que vêm do céu para favorecer a humanidade. E aí ela esclarece: por não ser uma faculdade que coloca a criatura em contato apenas com as virtudes do céu, mediante a lei de sintonia, a mediunidade faculta o comércio emocional e o convívio com os espíritos que são semelhantes aos indivíduos que se lhes submetem por comodidade ou desinteresse ou mudança de hábitos. Ela aqui está chamando a atenção. A mediunidade é uma faculdade preciosa. Ela diz aqui: mas por não ser uma faculdade que coloca a criatura somente em contato com as virtudes do céu, mediante a lei de sintonia, a mediunidade faculta o comércio emocional e o convívio com os espíritos que são semelhantes aos indivíduos, que se lhes submetem por comodidade ou desinteresse na mudança de hábitos. É preciso verificar isso, dar a característica de honradez para que estejamos sempre como médios sintonizados com os espíritos bons, os espíritos superiores, porque cada gesto do médium, gesto de respeito, de honradez, em todos os lugares onde ele vai, em tudo aquilo que ele realiza, seja no seu trabalho, na sua convivência no campo do estudo com seus colegas, seja na convivência do lar, ele tem de manter um procedimento de respeito, de dignidade, que lhe proporcione estar próximo dos espíritos superiores e elevados, que ele permita ser e possa atrair os espíritos do bem para ajudá-lo nessa caminhada evolutiva, porque nós vamos ter de prestar contas de nossa administração. Como disse Jesus, é preciso estar atento. Na página 206, ela diz: é emocionante constatar-se que o terapeuta por excelência, que é Jesus, jamais se recusa a atender quaisquer pacientes em todos os momentos, desde que facultem a ele adentrar na casa do coração e recebam ele nos tugúrios do sofrimento onde se refugiam. Tugúrio é uma casinha bem pobre, bem tosca, um barraquinho velho, chama de tugúrio. Eu vou repetir porque ela usa aqui de metáforas, de simbologia lindas que nos levam mesmo a entender este tipo de procedimento, essa mensagem. Ela diz aqui, eu vou repetir: é emocionante constatar-se que o terapeuta, quer dizer, o terapeuta com T maiúsculo, portanto Jesus, é emocionante constatar-se que o terapeuta por excelência
jamais se recusa a atender quaisquer pacientes em todos os momentos. E isso consta do Evangelho. Desde que facultem a Jesus adentrar na casa do coração e o recebam nos tugúrios do sofrimento, onde eles se refugiam. É lindo. Assim, ela diz, alegrem-se todos os seres humanos com a mensagem de Jesus, deixando-se penetrar pela proposta de saúde moral e de paz real, verdadeira, que proporciona, porque os sãos não necessitam de médico. É uma mensagem maravilhosa, maravilhosa, contundente. E para, vamos dizer assim, emoldurarmos a nossa mensagem desta segunda-feira, mostrando numa história de Essa de Queiroz, que foi adaptada por Malba Tahan. Está aqui, olha, neste livrinho aqui, O Suave Milagre, Lendas do Céu e da Terra, de Malba Tahan. É uma lenda, uma história muito comovente. E eu vou me segurar aqui para vocês sentirem como é que procede esse terapeuta. Como Joana de Ângeles descreveu que ele procurava, ele atendia tudo. A filha de Jairo, que era da sinagoga, ele atendeu o servo do centurião, ele atendia a tantas pessoas que o procurassem, todas mesmo que não fossem judias, ele atendia. Por isso essa história realmente caracteriza esse procedimento de Jesus, a sensibilidade dele. Ele amava a todos indistintamente. Eu vou começar, estou aqui me controlando, porque realmente é emocionante essa história. Essa história começa num povoado de Siquém, na Samaria, quando Malba Tahan começa dizendo, junto ao povoado de Siquém, na Samaria, num sórdido casebre, um casebre miserável na beira da estrada, cheio de buracos, completamente arruinado, vivia uma viúva desgraçada entre todas. Repare a característica dessa pobre mulher. Ela tinha um filhinho doente, que definhava aos poucos, todos os dias, emagrecendo, doente, vencido pelas febres diárias, já todo amarelinho, descarnado, sem carnes. Nesse casebre, o chão era úmido e malsão, quer dizer, não causava saúde, causava coisas ruins, era úmido e malsão. E não havia naquele casebre a mais miserável enxerga. Enxerga são madeiras juntas, servindo de cama, chama de enxerga. Aquilo ali, tábuas velhas juntas ou apregadas com a madeira por debaixo, para servir de enxerga, para dormir. Não havia naquele barraco sórdido a mais miserável enxerga. Só havia alguns trapos que serviam de leito, cobrindo o chão, úmido e malsão. Na lâmpada que tinha para ser colocada de barro, velha e suja, nessa lâmpada o azeite secou. O grão de trigo faltava na arca, que era uma arca de madeira, onde as pessoas colocavam ali o grão de trigo, que era moído dentro de casa para fazer a farinha de trigo. E essa de Queiroz diz o seguinte, o grão de trigo faltava na arca, cessava, olha, o ruído dormente do moinho doméstico desaparecera. Então o que acontecia? Não tinha trigo para moer. Nas terras de Israel era isso a evidência cruel da mais negra miserabilidade total. A pobre mãe, sentada em um canto daquele casebre, chorava. Não tinha comida, ela não tinha o que fazer, não tinha um medicamento. Mal deitada em seu colo descamado, envolta em farrapos, pálida e tremendo pelas febres, a criança pedia-lhe numa voz débil, com um suspiro, que ela fosse chamar esse Rabi da Galileia,
de quem ouvira falar junto ao poço de Jacó, que ele amava as crianças. Mamãe, Jesus ama as crianças. Procura. Jesus dava de comer às multidões e curava todos os males humanos com as simples carícias de suas mãos pálidas e esguias. E a mãe dizia à criança chorando: como queres, meu filho, que te deixe e vá em busca do Rabi da Galileia? O comerciante Obede é rico e tem muitos e numerosos servos, pois Obede, com os seus auxiliares, procurou Jesus por todos os recantos e aldeias, desde o Monte Corazim até o país de Moabe, e não encontrou Jesus. Lúcio, o centurião romano, é forte, dispõe de centenas de soldados, e tudo fez para encontrar Jesus. Percorreu os campos e as estradas, desde o Monte Hebrom até o mar da Galileia, e não conseguiu avistar o Rabi. Se os ricos e poderosos não descobriram Jesus, como queres, meu filho, que eu possa encontrá-lo? A criança, com os olhos fechados, repetia baixinho, muito triste: mamãe, eu queria ver Jesus da Galileia. E a mãe a chorar, torturada pela angústia e sem condições de alcançar uma resposta para minorar aquela dor daquela criança, ela continuou: de que servirá, meu filho, para mim partir e procurar Jesus? Extensas são as estradas da Síria e curta é a piedade dos homens. Vendo-me tão pobre, tão suja, os cães viriam ladrar-me às portas das casas e me fariam correr assustada. De certo, filhinho, Jesus já morreu, e com ele morreu, uma vez mais, toda a esperança dos tristes da terra. Pálida e desfalecendo, já desmaiando, a criança implorou ainda: mamãe, eu queria ver Jesus da Galileia. Neste momento, ouviu-se um rangido na porta do casebre, e a porta se abrindo devagar, e com um suave sorriso, cheio de amor, Jesus disse à criança: aqui estou, meu filho, aqui estou. A criança abriu os olhos, levantou-se, ruborizou-se. A mãe parou o choro e passou a descerrar os seus olhos, emitindo, inundando de lágrimas de alegria. Naquele momento, Jesus se fez presente, colocou a criança no colo. Neste momento, as febres desapareceram. A criança ficou corada. A mãe sorria de alegria. Jesus abraçou a todos, devolvendo-lhes a esperança, a paz e, acima de tudo, a vontade de segui-lo. Quem não tem essa vontade, meus queridos irmãos? Aquele que conhece Jesus jamais será o mesmo. E aqueles que conhecem Jesus através da doutrina codificada por Allan Kardec, compreende a profundidade de suas lições, compreende através da mediunidade os recursos necessários para que possamos receber as mensagens consoladoras que vêm do alto, pela mão, pela boca, pelos corações de tantos espíritos que através da psicografia ou da psicofonia nos transmitem, renovando essa esperança, dando-nos forças quando estamos fracos. Mas é preciso que procedamos como a veneranda benfeitora Joana de Ângeles nos fala. Precisamos abrir o coração e permitir que Jesus nos penetre a intimidade e nos ajude. Mas é preciso que o nosso coração esteja limpo, esteja puro de pensamentos, de vibrações negativas, e que tenhamos a simplicidade, que tenhamos a humildade, que tenhamos a grandeza moral necessária para que possamos criar todas as condições
para que possamos atraí-lo, pedindo-lhe um alívio para as nossas dores. Confiemos naquele que tem a direção do nosso planeta. Está no leme desta nau belíssima, azul, como dizem os astronautas quando vê a nossa Terra do plano do espaço. Que tenhamos essa possibilidade, meus queridos irmãos. Jamais abandonarmos a tarefa que Jesus nos confiou. Ter a alegria de servirmos a Ele com o respeito e o acatamento devidos por ser o nosso mestre, o nosso modelo, o nosso guia, que é de toda a humanidade também, fazendo-nos servidor de todos, transformando-nos naquele que lava espiritualmente os pés dos outros, como Jesus lavou os pés dos apóstolos, num dos derradeiros momentos, para exemplificar a simplicidade e a humildade. Não nos vamos esquivar do chamamento que Ele nos fez antes desta reencarnação, atraindo-nos pelo seu verbo iluminado, pois talvez já estivemos com Ele na Galileia e o abandonamos no percurso de várias reencarnações posteriores. Não vamos fazer novamente uma desfeita a Ele, não vamos fazê-lo chorar, como a veneranda professora Amélia Rodrigues nos fala que frequentemente ele chorava pela incompreensão das pessoas que não aceitavam nem sabiam absorver a doutrina de amor de que ele se fez portador. Que sejamos nós, neste ano de 2021, quando essa pandemia se parece desfrutar das suas garras mais ferozes, fazendo ruir sonhos de muitas pessoas e fazendo reduzir o entusiasmo de muita gente. Que sejamos nós, aqueles cristãos espíritas, que estendemos a mão para o trabalho, que estendemos a nossa mão e a disposição para servir a Jesus em todas as circunstâncias, renunciando aos nossos interesses egóicos e fazendo com que a nossa vida seja um testemunho de trabalho, de realizações, de coragem, de fé e, acima de tudo, de amor. Amor ao nosso próximo, amando o nosso próximo como a nós mesmos, cultivando amai-vos, instruí-vos e dando a demonstração de que Jesus precisa para que todos juntos façamos a superação dessa pandemia com os nossos recursos de qualidades morais, vibracionais positivas, para que esta pandemia se regrida, se volte, reduza a sua intensidade e possa ser dominada pelos conhecimentos médicos de tantos irmãos capazes que dão as suas vidas em laboratórios para criar os recursos, não somente das vacinas, mas de outros medicamentos, para livrar a humanidade de tantas doenças. Que Jesus nos abençoe, que nos faça cada vez mais solidários, cada vez mais eficazes no trabalho em que nos foi confiado e que jamais nos façamos de turistas dentro da casa espírita. Não abandonemos o trabalho a que abraçamos de livre e espontânea vontade e que façamos da nossa atividade os recursos para que o nosso exemplo possa contagiar outras pessoas e reunirmos cada vez mais trabalhadores que a cada dia elevem os seus pensamentos a Jesus, agradecendo pelas oportunidades nobres do trabalho, agradecendo pela saúde, agradecendo pela família, agradecendo pelos companheiros, pelos irmãos e, acima de tudo, agradecendo pela vida. Que Ele esteja conosco hoje, amanhã e sempre, e que a nossa resposta seja sempre à disposição permanente, mostrando sempre através das nossas realizações o que temos feito e projetado do nosso amor e dos nossos corações para tornar a humanidade mais feliz e, acima de tudo, mais justa, saudável e excelentemente superior que um dia será. Que assim seja, meus queridos irmãos.
Que Jesus, com a sua paz, com o seu amor e com a sua luz, penetre os corações de todos vocês, inundando de misericórdia, fazendo transbordar esse amor, essa luz e essa paz dentro dos seus lares, envolvendo os seus familiares também, como testemunho de que o amor de Jesus é um amor sem limite. Que assim seja.